Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro de Mateus e hoje nós chegamos no capítulo 7 de Mateus, do versículo 1 até o versículo 6, o estudo de Jesus ou o ensinamento de Jesus a respeito de julgando os outros. O tema desse discurso de Jesus ou desse ensinamento de Jesus é sobre julgando os outros. E eu quero ler, como de costume, do versículo 1 até o versículo 6, o que diz respeito a esse ensino de Jesus, e depois quero fazer duas aplicações básicas a respeito desse assunto. Lembrando, o nosso estudo, conforme aqui nós estamos a fazer, ou nós estamos fazendo, é apenas um resumo mesmo, é apenas aplicações básicas, é aquilo que você também consegue fazer na sua casa. É justamente para incentivar e mostrar que você também pode interpretar a Bíblia, você também pode olhar para a Bíblia e tirar grandes ensinamentos e simples e básicas aplicações, aquilo que nós podemos trazer para os nossos dias. Nós podemos aprender muito com a palavra de Jesus, com as palavras de Jesus, com a palavra de Deus, e é para isso que a Bíblia serve, para nós aprendermos de Jesus. Precisamos aprender com a sua palavra. Versículo 1 do capítulo 7 diz: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida que medirdes, vós sereis medidos. E porque tu observas o cisco que está no olho do teu irmão, e não percebes a viga que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, e eis uma viga no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, e então verás com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que as pisem com os seus pés e, voltando-se novamente, vos despedacem. Meus irmãos, a primeira aplicação básica que quero fazer dentro desse texto é o seguinte: nenhum irmão julgue outro irmão, antes olhe para os seus próprios problemas. O que Jesus está ensinando aqui, mais precisamente no versículo 1, não julgueis para que não sejais julgados, e no versículo 2, porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida que medis vós sereis medidos. E o versículo 3 e versículo 4 também, que vai colocar para nós que como nós podemos olhar a dificuldade ou o problema da vida de algum irmão, ou falar da vida ou do problema desse irmão que ele enfrenta, que ele demonstra ter esse problema, sendo que nós também temos os nossos problemas. O que Jesus está querendo dizer é, primeiro, resolva os seus problemas, que são muitos, são inúmeros, e às vezes são até maiores do que o problema do irmão que nós estamos apontando o dedo. Então o que Jesus está dizendo é, nenhum irmão julgue o outro irmão, antes olhe para os seus próprios problemas. Quando falamos do problema de alguém, nós estamos esquecendo dos nossos próprios problemas. E o que Jesus está deixando bem claro para nós é, tem também algo dentro do seu olho, tem também algo de ruim na sua vida, tem também algo que você precisa ver, que você precisa tirar. Então, antes de falar para alguém ou para algum irmão o que ele precisa fazer ou o que ela precisa fazer para ser mais santo ou mais santa, seja você primeiro essa mudança que você quer na vida das pessoas. Um grande exemplo disso é a mulher adúltera, quando levaram ela para próximo de Jesus, cheio de pedras nas mãos, ou pedras nas mãos daquelas pessoas que estavam querendo julgar ela, estavam querendo apedrejá-la, julgando o seu ato de adultério, que era errado, claro, era errado, mas eles levaram ela para perto de Jesus. E quando colocaram ela perto de Jesus, disseram para Jesus, olha, ela pecou, ela é uma mulher adúltera, e pela lei, o que a lei manda fazer com ela é apedrejar ela até a morte. Aí Jesus vira para eles e não fala que ela está certa, não fala para deixá-la em paz, mas também Jesus não julga ninguém. Jesus olha para eles e fala, olha, quem não tem pecado, então atira a primeira pedra nela.
Com esse ensinamento de Jesus, nós podemos aprender justamente o que ele falou aqui na sua passagem, ou nessa passagem. Aquelas pessoas tiveram que olhar para o seu próprio olho, para a sua própria vida, e ao invés deles olharem o cisco que estava no olho da adúltera, eles tiveram que olhar a trave ou que estava nos seus próprios olhos. Quando nós olhamos para esse ensinamento de Jesus e estudamos e paramos e analisamos esse estudo de Jesus, nós então começamos a olhar a vida e as pessoas de outra forma. A gente começa a olhar a vida das pessoas de outra forma. A gente consegue enxergar um erro em alguém, mas a gente olha para ela com o pensamento nesse ensino de Jesus, a gente olha para essa pessoa e fala: ele está pecando, ela está errando, mas eu também tenho os meus pecados e eu também tenho os meus erros. Então o que eu preciso fazer ao invés de jogar a pedra? Eu preciso falar com Jesus primeiro. Nós precisamos falar com Jesus antes de querer jogar pedra em alguém. Precisamos falar com Jesus. E quando a gente fala com Jesus, quando a gente dá ouvidos para a voz de Jesus, que é a sua própria palavra, nós temos em nós o descanso. Porque Jesus, ele faz com que nós não olhamos e não atacamos ninguém, mas olhamos para a nossa vida e pensamos e dizemos: nós também precisamos de misericórdia da parte de Deus. A segunda e última aplicação que eu quero fazer dentro desse texto os problemas da igreja precisam ser resolvidos pela mesma e não usar coisas e pessoas do mundo para tal. Ou seja, o mundo não tem ajuda para nós, apenas destruição. Vejamos que nos versículos 1, 2, 3, 4 e 5, Jesus está falando de problemas que acontecem dentro da igreja. É irmão julgando irmão, irmã julgando irmã. Só que no versículo de número 6, ele diz: não deis ao santo, não deis o que é santo aos cães. Ou seja, não leva problema da igreja para o mundo e nem queira que o mundo resolva coisa da igreja, porque o que o mundo tem não é coisa para resolver problema de igreja, não é coisa para resolver nossos problemas, mas sim destruição para a nossa vida. Nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Olha o que Jesus está dizendo. Para que não suceda que as pisem com seus pés e voltando-se novamente vos despedacem. Então nós precisamos resolver os nossos problemas e resolver com a palavra de Deus. Meus irmãos, esse foi o estudo de Mateus, capítulo 7, versículo 6. Esse foi as aplicações básicas dentro desse texto. E eu espero que vocês também nos acompanhem nos próximos estudos. Volte aí alguns vídeos e estude juntamente conosco esse livro de Mateus, passagem por passagem, aplicações básicas que mudam e mudam bastante a nossa vida e a nossa perspectiva de ver as coisas. Que Jesus em Cristo vos abençoe.